Olá, você já está acompanhando mais um Réplica e Tréplica aqui pela TV Assembleia. Hoje com a participação dos deputados Leonel Hadi, do PT, e Gustavo Vitorino, do Republicanos. E vamos ao primeiro tema, como sempre, tema nacional. Jornais de todo o país informam que o presidente Lula ignora pressões internas e externas e continua decidido a indicar o seu advogado Cristiano Zanin para o STF na vaga de Ricardo Lewandowski. Eu pergunto ao deputado Leonel Hadi como é que o senhor vê essa indicação? Acho que vai causar desgaste, não vai, ou é o nome certo? Eu acredito que o Zanin tenha capacidade plena de estar no STF, né? Conhecimento jurídico, a forma como ele atua, como ele defende as questões constitucionais, a democracia, a legalidade. Ele é um nome apto. Se nós pensarmos sobre proximidades políticas e ideológicas, bom, as duas indicações do Bolsonaro, então, deveriam ter sido também vetadas, né? Isso faz parte, é o processo constitucional de escolha dos quadros do STF, e no meu entendimento ele é um quadro capacitado nesse sentido, ele tem todas as condições técnicas, que é o que importa nesse momento, e também, enfim, como é o presidente da República que apresenta esse nome, é muito importante que a gente respeite o rito e respeite a decisão também do presidente Lula. A sua réplica, deputado Gustavo Vitorino. Eu acho que não tem como contraditar, porque pelo nível que está o STF hoje, qualquer coisa que indicar, está tudo certo. O STF caiu a um nível de conhecimento jurídico muito baixo. As próprias decisões oriundas daquela corte mostram que se transformou numa corte política, não é mais jurídica. As bases utilizadas, os fundamentos utilizados para as decisões causam risos nas faculdades de direito. Eu muitas vezes não sei o que dizer para os meus alunos para explicar algumas dessas decisões. Então fica uma situação muito complicada. Agora, o que mostra a tendência de se indicar o Zanin é que o Lula quer, a exemplo do que fez com o Toffoli e do que foi feito com o Alexandre de Moraes, que foi indicado pelo Temer, é que eles querem cada vez ministros mais jovens, já que o impedimento, a data limite é 75 anos, quanto mais jovem for o ministro que você indicar, por mais tempo você garantirá o seu apoio na corte que, repito, se tornou uma corte meramente política e não mais jurídica. Sua tréplica. A demora, segundo fontes do próprio governo, de definir de uma vez a indicação não, é a indefinição ainda sobre o tamanho da base aliada no Senado. O governo não teve uma prova de fogo lá para saber se tem mesmo apoio no Senado para encaminhar o nome e, de repente, sofrer uma derrota, o que é difícil, né? É difícil, mas realmente esse é um debate válido, é um debate que realmente acontece, porque, enfim, tem que passar pelo escrutínio do Senado, deve ser aprovado pelo Senado, e nós consideramos que não há motivo para desgaste, né? Chegar lá e daqui a pouco acontecer uma derrota política. Mas em termos de escolha, em termos da relevância do nome, é um nome muito qualificado. É bom lembrar, né, que praticamente todos os ministros que foram escolhidos durante os governos do Partido dos Trabalhadores, na situação tanto do Mensalão, quanto na situação da Lava Jato, né, votaram contra, digamos, condenaram muitos dos Eu vou te provocar, mas depois descondenaram. Não, mas tudo bem. Mas a questão é por uma outra circunstância, né? Por uma circunstância legal. Novas provas, enfim. Mas não atuaram de forma ideológica e político-partidária nesse sentido. Então, nosso entendimento é um bom nome e nós apoiamos essa escolha do presidente Lula. Vamos ao segundo bloco agora. O tema, como sempre, local. A Assembleia adiou mais uma vez a votação dos projetos de reajuste de 18% às cúpulas jurídicas, né? Judiciário, Tribunal de Contas, Procuradoria e Defensoria. A tendência é de aprovação, até porque na Comissão de Constituição e Justiça o próprio relator do PT deu parecer favorável à legalidade do assunto. E eu pergunto aos senhores agora, começando pelo deputado Gustavo Vitorino, que nesse bloco abre e fecha, qual a sua opinião sobre esse tema? Esse tema é um tema muito polêmico, mas eu acho que é preciso se dizer a verdade, principalmente por parte da imprensa. A imprensa está explorando isso como se fossem os deputados que concedem o aumento, e não é verdade. Esse aumento é concedido em Brasília, no atual mecanismo
que aprova o reajuste dessas categorias profissionais. Efeito cascata, né? STF vem aqui, né? Sim, Só que passa pela Assembleia. Aumenta lá e não adianta. Quer ver uma coisa? Se a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul negar esse aumento, amanhã o Poder Judiciário entra no Conselho Nacional de Justiça, ganha uma liminar, depois da manhã está sendo pago. Não adianta jogar nas costas dos deputados, e aí eu acho que a imprensa está errando feio, não adianta jogar nas costas dos deputados gaúchos a responsabilidade por esse reajuste. E digo mais, em relação à automaticidade, muitos estados brasileiros já têm a automaticidade. Não tem necessidade dos deputados estarem todo ano sendo xingados pela imprensa e xingados pelos seus eleitores sob o pretexto de que deram aumentos abusivos para o judiciário. Não. Não. Os deputados gaúchos são absolutamente dispensáveis para a concessão desse aumento. Nós não temos o que fazer. Se a gente disser não, o aumento vem via judicial. Se o aumento disser sim, se a gente disser sim, seremos xingados. Então está claro que o judiciário é muito forte. Sim, mas porque mais forte que o a pergunta que eu faço aos senhores jornalistas, que atacam inclusive previamente, é por que não se diz a verdade? Por que os deputados têm que se desgastar todo ano com essa matéria? Por que todo ano o deputado tem que estar sendo xingado? Ah, você deu aumento. Não, o deputado não dá aumento nem tira aumento. Nesse caso, é um mero mecanismo burocrático que nós estamos cumprindo. Por isso que eu sou a favor do aumento e sou a favor da automaticidade imediata para acabar com esse desgaste. Leonel Hadi, aqui na Assembleia, embora haja um consenso do ponto de vista legal que esse projeto ele deve passar e ele é bem feito do ponto de vista jurídico, há grupos, tanto de apoiadores do governo quanto de oposição, que acham que a automaticidade, mesmo com esses... Apoiadores do governo não aponta para mim, não. Não, apoiadores do governo. Ah, sim. O senhor é independente. O senhor apontou para mim. Não, apoiadores do governo. É o cacuete do maniqueísmo brasileiro, Sim, né? Se tem esquerda, tem direita. Apoiador do governo. Exatamente. Como assim, Independente não existe. Exatamente. Posso chamar de centrão do Rio Grande do Sul também não, né? Não, independente. Mas a questão da automaticidade, mesmo com tudo isso que disse o deputado Gustavo Vitorino, que caso desgaste para a Assembleia, o senhor acha que tem que excluir a automaticidade? Sim, nós somos favoráveis ao aumento, já apontamos nesse sentido, mas principalmente não só para a cúpula também das instituições, mas para a base, para todos os servidores públicos, nesse sentido. Mas somos contrários à automaticidade, porque no nosso entendimento a Assembleia Legislativa, o Legislativo, ele tem uma competência determinada. E abdicar dessa competência, abdicar desse poder também... Mas mesmo correndo risco, como disse o Gustavo Vitorino, vocês rejeitarem e aí... O judiciário vai e diz não vai faz ser parte, mas existe um acordo, né, de autonomia até um determinado limite e de competências, né? Nós não avançamos sobre competências de outros poderes e vice-versa. Acho que esse é um debate válido nesse sentido. E é importante o debate, é importante que a sociedade participe também da compreensão do que nós estamos debatendo em relação a valorizações salariais de determinadas categorias. O judiciário está estudando já o aumento, o reajuste para os servidores também. Exato, não, isso é muito importante. 6% e agora e depois 6% em 2024, né? Isso é muito importante que tenhamos também, porque esse aumento, para as pessoas entenderem, será votado agora no início e valerá pelos 4 anos, né, por toda a legislatura. Então, isso nós somos favoráveis. Agora, também somos favoráveis ao reajuste da base e somos contrários, então, a essa automaticidade, porque nosso entendimento é importante que nós façamos esse debate, que a sociedade participe desse debate. Bom, desgaste em termos de legislativo da política, né? Fazer esse debate faz parte da política e é por isso que nós defendemos essa tese, né? E eu acredito que esse será o resultado, pelo que eu sinto aqui, pelas assinaturas que nós temos, pelo clima que temos aqui na Assembleia Legislativa, nós acreditamos que será aprovado dessa maneira o projeto. Tréplica final, Gustavo Vitorino, só lembrando para o nosso telespectador que ficou curioso, vai quanto para quanto? Resumidamente, o topo passa de 35 para 37, mais ou menos. Mais ou menos isso. Olha bem, quando eu falo em automaticidade, eu falo da desnecessidade desse desgaste do Poder Legislativo, que eu vou repetir para os senhores, a Assembleia Legislativa não tem nenhum poder sobre o reajuste do Judiciário. Se não for concedido, está previsto na Constituição esse reajuste. Ou seja, eles entram amanhã no Conselho Nacional de Justiça, pegam a liminar no final da tarde e depois de amanhã está sendo pago. Então, a ideia de se manter um controle sobre isso, na minha opinião, só traz desgaste. E digo mais, vou avançar. Eu sou favorável à automaticidade, inclusive do Poder Legislativo, que também tem previsão constitucional. Está na hora de se cumprir a lei. Quer mudar? Vamos mudar a lei.
não o mecanismo que a conduz. E outra coisa, eu não sou centrão porque eu não tenho nenhum emprego no Estado, rapaz. A marca registrada Centrão qual é? Um cabidão, né? Isso. Não tenho nada, nenhum empreguinho. Nenhumzinho. Posso voltar Pode pesquisar lá que Posso não tem voltar nenhum. a favor, posso elogiar o Eduardo Leite, xingar o Eduardo Leite, tá tudo certo, não dá nada para mim. Obrigado. Uma alegria, Vitorino. Gustavo. Obrigado, obrigado. Leonel Hadi. E esse foi mais um Réplica, porque você sabe, um grande debate não precisa ser um longo debate.